Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo por aqui. Nos últimos dias tivemos a divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Coritiba estreia em casa no Couto Pereira contra o Bragantino no dia 28 ou 29 de janeiro. E para começar a preparação para essa nova edição do Brasileirão, fazer uma série de vídeos que relembrem a história do Coritiba no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que acontece desde 2003. Para quem não assistiu, já tem um vídeo sobre o assunto, que eu faço um apanhado geral de todas as participações do Coxa, desde 2003 até 2023, nos pontos corridos de Série A. E hoje vou fazer um recorte um pouquinho mais específico, passar por todas as estreias do Coxa, que o Coxa fez desde 2003 até a última participação em 2023 e até o início do Campeonato Brasileiro, fazer vários vídeos com recortes diferentes sobre as participações do Coxa no Brasileirão. Então vamos iniciar já, passando pelas estreias do Coritiba no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. O primeiro ano de pontos corridos, 2003, o Coritiba estreou contra o Flamengo no Maracanã. Para quem é mais novo e não está acostumado a ver o Flamengo, esse time dominante e rico, ali naquela época, mais de 20 anos atrás, não era bem assim que funcionava. Coritiba foi até o Maracanã, empatou em 1-1, torcida vaiando o Flamengo, um clima não muito agradável. E foi um ano de uma participação muito boa no Coxa, né? Classificou para a Libertadores, terminou em 5º lugar e fez uma estreia, já trouxe um ponto do Rio de Janeiro. Ali na foto do meio tem o Lima, que foi o autor do gol naquele jogo. O Coxa saiu na frente com o Lima e tomou um empate bem no finalzinho do jogo, então ficou em 1-1. E o Coxa naquele dia foi a campo com o Fernando Praz, Tesser, Juninho, Fabrício e Adriano, Reginaldo Nascimento, que está na foto ali da esquerda, Roberto Brum, entrou Williams, Tcheco e Pepo. No ataque, Marcel e Edu Salles, entraram Marco Brito e Lima. O time base que jogou praticamente todo o Campeonato Brasileiro e já começou pontuando, um campeonato muito longo, né? Eram 24 times naquela época, então 46 rodadas, mas o Coxa foi a melhor participação até hoje do Coxa no Brasileirão de pontos corridos. Passando ao próximo ano, 2004, o Coxa estreou contra o Guarani no Couto Pereira, venceu por 1-0, gol do Jusemar, que está aí na foto, a foto da final do Campeonato Paranaense, que ele também fez o gol na Baixada contra o Atlético. O Coxa foi campeão naquele 3-3, ele acertou um bonito chute fora da área. E fotos dessa época, tem alguns jogos que é muito difícil achar, então eu peguei essa foto aí do título para ilustrar esse jogo. Então o Coxa venceu o Guarani por 1-0. Escalação daquela estreia no Brasileirão: Fernando, Jusemar, o Tester de novo jogou, entrou no lugar do Jusemar, Miranda e Reginaldo Nascimento e o Ricardinho na esquerda. Capixaba, Taliba e Márcio Egídio, meio campo bem combativo ali. O Capixaba era o que mais tinha características para sair para o jogo. E no ataque, o trio que foi o grande destaque, foi o grande investimento do Coritiba para aquele ano: Aristizábal, Luiz Mário e Tuta. Rodrigo Batatinha entrou no segundo, acho que foi no segundo tempo. E o técnico Antônio Lopes. Passando ao próximo ano, Coritiba estreou contra o Fortaleza lá no Presidente Vargas, jogo de portões fechados, e venceu por 1-0. Gol do Jackson aí na foto. Novamente difícil de achar fotos dessa época. Alguns jogos você acha com mais facilidade, mas jogos assim mais com menos imprensa em cima era um pouquinho mais difícil de encontrar. Começou com vitória aquele campeonato, mas o final não foi bom, né? Fomos rebaixados contra o Inter na última rodada. E vamos ao time que começou aquele campeonato: Fernando de novo, Jusemar, Miranda e Nascimento, repetindo ali o começo da escalação 2004, né? E o Rubem Júnior, que tinha voltado para o Coxa em 2005, ele tinha feito um ótimo campeonato em 98, saiu, depois voltou, mas já não era o mesmo jogador. Entrou Reginaldo Vital no lugar dele, meio campo com Márcio Egídio, Capixaba e Jackson, entrou Laércio no lugar do Jackson, e o Ricardinho. No ataque, Marciano e Nunes, entrou Negreiros. Era um time bem fraco, né? Principalmente depois
que saiu o Praze, saiu o Miranda, o Rafinha ainda fazia parte desse elenco também, saiu depois, aí não teve como sustentar, se manter na Série A, né? O time era muito fraco. Aí jogamos 2006 Série B, 2007 Série B de novo, fomos campeões. Em 2008 estreamos na Série A contra o Palmeiras no Couto Pereira, um jogo muito legal. O Coxa jogou muito bem aquele dia, o Coxa tinha sido campeão paranaense, foi campeão na Baixada contra o Atlético, gol do Henrique Dias. E o Palmeiras estava muito bem também, tinha sido campeão paulista. Se eu não me engano, era o time comandado pelo Luxemburgo, tinha Diego Souza, Valdívia, Denilson, então era um time bastante forte. Foi ali um confronto entre o campeão paranaense e o campeão paulista na estreia, e o Coxa venceu por 2-0. Foi gols do Hugo e do Michel, que está aí nas duas fotos. A notícia que eu peguei até que o destaque é para o Michel, né? Ex-Guaratinguetá, Michel irritou os palmeirenses com os dribles e tirou do sério até o técnico rival no triunfo do Curitiba. Aí já é um time bastante diferente do que o último que a gente tinha visto, né? Já 3 anos depois. Já era o Edson Basso no gol, Jesse, Nenê e Maurício, trio de zagueiros, Pedro Ken, Rodrigo Mancha, Ale, Douglas Silva, Carlinhos Paraíba e Ricardinho. Então ali um 3-5-2, né? O Pedro Ken, pelo que está na escalação, o Pedro Ken na ala direita e o Ricardinho na esquerda. E no ataque, Michel e Keyson, entrou o Hugo. Técnico Dorival Júnior. Era um bom time, eu gostava desse time do Coxa. Fez uma campanha bastante segura no Campeonato Brasileiro. Alguns bons jogos, assim, que bem interessantes, assim, atuações de bom nível. Ficou acho que entre os 10 primeiros, talvez oitavo lugar ali, se não me falha a memória, mas era um time bem interessante. O Michel ele começou muito bem, mas depois foi perdendo espaço e não conseguiu se manter e não durou muito tempo no time titular. Passando ao próximo ano, 2009, novamente contra o Palmeiras. Ali o verdão do título é o Palmeiras, no caso, né? Palmeiras passa susto, mas coloca titulares em campo e vira em cima do Coxa. Kerrisson entra no segundo tempo, marca o gol da virada palmeirense e acaba com o jejum do Palmeiras. O Coxa saiu na frente nesse jogo, gol do Marcelinho Paraíba de pênalti no primeiro tempo. Depois o Palmeiras no segundo tempo vira com Williams e Kerrisson. Kerrisson já no finalzinho, 43 do segundo tempo, faz o gol ali com a memória meio discretamente. Ele tinha saído do Coxa há pouco tempo. Esse jogo foi em maio de 2009, o Kerrisson saiu no final de 2008, ele terminou o Brasileiro. E aí foi pro Palmeiras, então a saída dele era muito, muito recente do Coxa. E naquele dia, Coxa já, um ano que acabamos rebaixados, né? Vanderlei, Rodrigo Mancha, Pereira e Felipe, 3 zagueiros, Márcio Gabriel, Pedro Ken, Donizete, Marcelinho Paraíba e Carlinhos Paraíba. Entrou o Ramon no lugar do Marcelinho. No ataque, Marcos Aurélio e Ariel. Entraram Dirceu e Marlos também, técnico. René Simões que não fechou esse campeonato. Na reta final entrou o Ney Franco, que depois foi o técnico em 2010 ali no acesso. Mas então um time que acabou caindo. Eu nem achava um time tão ruim assim. Se for comparar com 2005, por exemplo, eu acho um time relativamente superior, mas bobeou ali na reta final e foi rebaixado. Aí jogamos Série B em 2010, fomos campeões e voltamos em 2011. Estreia contra o Atlético Goianiense no Couto. Coxa perdeu por 1-0. O time ali estava no meio da reta final da Copa do Brasil. Se eu não me engano, esse jogo foi antes do segundo jogo contra o Ceará. O jogo que a gente venceu por 1-0 foi para a final. Se eu não me engano, esse jogo foi no fim de semana e contra o Ceará no meio de semana. E poupou pouca gente o Marcelo Oliveira ali, mesmo tendo a semifinal ali para jogar. Ele foi com um time bem forte ali, os principais jogadores foram a campo. E pelo que eu me lembro desse jogo, isso também acabou sendo um negócio que não foi muito bom, assim, porque o time acho que não estava com a cabeça no jogo nesse dia, pelo que a memória me ajuda a lembrar, foi essa impressão que eu fiquei na época. Então jogou ali com o Edson Bastos, Jonas, Emerson, Cleiton, Lucas Mendes, ali só o Cleiton que não era titular, Léo Gago, Donizete, Leandro Donizete, Rafinha,
Davi, Bill e Anderson Aquino. Era praticamente o time titular, né? Entraram William Farias, provavelmente, Geraldo e Everton Costa. Então, o Coxa começou perdendo aquele campeonato, depois reagiu, chegou até a última rodada com chance de ir para a Libertadores, perdeu o clássico na última rodada, rival foi rebaixado e a gente não foi para a Libertadores, mas de modo geral foi um bom campeonato que começou com derrota. Estreia de 2012, Coritiba e Inter no Beira-Rio, 2-0 para o Inter, Damião e Dagoberto marcaram para o Inter. Dá uma olhadinha no time do Coxa ali, Vanderlei, o Gil jogou na direita, Demerson, Emerson e Lucas Mendes, William Farias, Júnior Urso, Renan Oliveira, Lincoln, Anderson Aquino e Everton Costa. Esse time já sofreu no Brasileiro, né? Chegou na final da Copa do Brasil, mas no Brasileirão ali teve dificuldade, precisou reforços, o David chegou, o Everton Ribeiro ganhou protagonismo e ajudou bastante. Nesse time aí, o Rafinha, nessa estreia o Rafinha não estava presente, então era principalmente esses três, né? Everton Ribeiro, David e Rafinha que ajudaram muito ali na reta final. E no segundo tempo ali, só para registrar, entraram o Sérgio Manuel, Everton Ribeiro e o Marcel. O Marcel que a gente falou lá em 2003, em 2012 estava de volta. Passando a 2013, estreia do Coxa no Couto Pereira, era um time que você tinha muita expectativa em cima, um time muito caro, com muitos jogadores experientes, consagrados, e o Coxa começou vencendo, gol nos acréscimos contra o Galo, o gol do Arthur, o Arthur que depois, na época era só Arthur, depois virou Arthur Kaique, o David já tinha marcado antes e o Diego Tardelli marcou para o Galo. Escalação do Coxa naquele dia: Vanderlei, Vitor Ferraz, Leandro Almeida, Chico e Denis. Denis, lateral da base, né? Júnior Urso, Gil e Alex no meio. Entrou o Lincoln no lugar do Alex. Robinho, entrou o Botinelli depois. David fez o gol, foi substituído. Entrou o Arthur, que também fez o gol. E o Geraldo. O Geraldo, que muito tempo era só um jogador que vinha do banco. Até então tinha pouquíssimos jogos como titular em determinado momento. Depois, principalmente ali em 2003, ele teve bastante chance como titular do Coxa. Então o Coxa iniciando o Brasileirão 2013 com vitória. Em 2014, Coritiba foi até Chapecó, ficou no 0-0 com a Chapecoense, título da matéria priorizando a marcação. Coxa estreia com empate em Chapecó. Aí começa uma sequência de times muito fracos do Coxa ali. 2013 ainda era um time que tinha qualidade, mas ali de 2014 até 2017 assim, são times que acho que não deixaram saudade em ninguém, e a gente vai vendo na escalação dessa equipe que foi até Chapecó para estrear no Brasileirão 2014. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, depois Moacir, Lucas Claro, Leandro Almeida e Carlinhos, Baraca, Chico e Gil e Robinho, Rony, que eu nem lembro quem é o Rony, eu tive que pesquisar, e mesmo pesquisando não me veio na memória. Rony, depois entrou o Zé Love e o Júlio César que já tinha feito parte do elenco ali em 2013, ainda estava em 2014. O Alex estava machucado, nem foi para esse jogo. E o técnico Celso Rotti. Isso até ajuda a entender essa parte do priorizando a marcação. Né? O Coxa do Celso Rotti ali, a gente pode até ver, né? Baraca, Chico, Gil e Robinho. Três volantes ali, bem volantes, principalmente o Baraca e o Chico. O Gil até saía um pouco mais para o jogo, mas era um time que priorizava demais a marcação. Quem achava que o Moser pensava demais na parte defensiva é porque provavelmente esqueceu como que era o time com o Celso Rotti, que acabou não durando muito tempo também. Em 2015, novamente, estreia contra a Chapecoense, dessa vez com derrota. A Chapecoense faz o dever de casa e vence o Coritiba de virada. Roger e Carlos para a Chape, e o Coxa tinha aberto o placar bem no comecinho do jogo com o Rafael Lucas. Rafael Lucas tinha sido o grande destaque do Campeonato Paranaense ali, que acabou um pouquinho antes. Depois entramos no Brasileirão ali com a expectativa que ele fosse manter o mesmo nível, mas acabou não conseguindo e com o tempo foi perdendo espaço.
Vamos ver o time. Bruno, Lucas Claro, Wellington e Leandro Almeida. A escalação acho que tá um pouquinho fora de formação, né? Provavelmente era três zagueiros aí. Lucas Claro, Wellington e Leandro Almeida. Devia ser, é isso, Norberto na direita, Helder, Pedro Ken e João Paulo. Que meio campo, hein? Pedro Ken voltou, essa segunda passagem dele não foi boa. E fechando a linha de 5 com Carlinhos na esquerda, no ataque, Negueba e Rafael Lucas. Entraram Thiago Galhardo, aquele, Rodolfo, que eu não me lembro, e Matheus Oliveira, que também me fugiu da memória. Como eu falei, esses anos do Curitiba aí tem muito jogador assim que não deixou lembranças. Passando a 2016, agora estreia contra o Cruzeiro, no Couto Pereira. Gol do Kleber Gladiador, um jogo truncado no Couto Pereira, como tá ali na matéria. Mas o Coxa estreou com vitória naquele Brasileirão. Vamos ao time com Wilson, Dodô que hoje está na Europa, Rafael Marques, Juninho e Carlinhos, João Paulo e Alan Santos, Rui, César Gonzalez, o Maestrico, Vinícius e Kleber. Entraram Leandro, Thiago Lopes e Jorge Ortega. O técnico, o Gilson Kleina. Esse time acabou tendo o principal momento na Sul-Americana. No Brasileirão, ali, uma campanha brigando contra o rebaixamento e sem muito destaque. Mas na Sul-Americana chegamos até as quartas de final contra o Atlético Nacional e fomos eliminados lá na Colômbia. 2017, estreia contra o Atlético Goianiense em casa, 4-1, goleada. Coritiba goleia o Atlético Goianiense. Gols: Henrique Almeida, Neto Berola e dois gols do Thomas Bastos. O Walter, aquele, descontou pro Atlético Goianiense. Foi um jogo legal. Eu não lembro se foi um ou dois gols de falta do Thomas Bastos. Não lembro se era Thomas ou Tomás também, mas enfim. Apareceu muito bem ali nessas primeiras rodadas, depois foi perdendo espaço e um time que acabou sendo rebaixado ali no fim do ano contra a Chapecoense, mas estreou com Wilson, novamente o Dodô na direita, o Alisson Maia, o Erle e o William Matheus. Aí o meio-campo famoso que virou meme, Anderson, Alan Santos e Matheus Galdesani. No ataque, Neto Berola, Henrique Almeida e Kleber Gladiador entraram. Thomas Bastos, que fez dois gols, Jonas, o Schweinsteiger do Nordeste, e Jetterson, o técnico naquele jogo, o Pachequinho. Aí caímos nesse ano, 2018, aquele ano terrível na Série B, 2019 conseguimos o acesso, em 2020, ano de pandemia, estádio vazio, o Coxa estreia no Campeonato Brasileiro, perdendo para o Inter, com gol de Guerreiro. O Inter vence o Curitiba em estreia do Brasileirão. A assistência do Thiago Galhardo, que eu já citei aqui jogando pelo Coxa, dessa vez estava no Inter. Esse é um campeonato brasileiro, como eu já falei no outro vídeo, que eu passo por todas as campanhas, é um campeonato que eu tenho poucas lembranças, assim, porque eu acho que a maioria dos torcedores tem poucas lembranças, porque ninguém foi ao estádio, era tudo pela televisão, então pouquíssimo envolvimento com esse time, né? No gol, Wilson, Patrick na lateral direita, Rodolfo Filemon e Sabino na zaga, William Matheus na lateral esquerda. Nathan Silva e Matheus Galdesani no meio. Gabriel que está no Mirassol agora. Rui, o Rui durou bastante tempo no Coxa também, né? Entre idas e vindas, eu gostava do Rui, esperava que ele rendesse mais, mas ele passou bastante tempo aqui até. Robson sempre aparecendo também, e no ataque Igor Jesus. Aí era um jogador que já dava para ver, né? Ele já tinha feito parte do elenco ali em 2019, a maior parte do tempo ali era mais reserva do Rodrigão, às vezes jogava até não como centroavante, mas sempre mostrou muito potencial. E aí nós já vemos uma alteração em função da pandemia, que passamos a ter 5 substituições, né? Então o Eduardo Barroca colocou ali durante o jogo o René Júnior, o Elisson. Lembram do Elisson? Tinha um comentarista aqui do Paraná que adorava o Elisson. Sassá, Vanderlei, o homem da renovação por gratidão, e Matheus Bueno.
Fomos rebaixados, aquele campeonato sem graça, um time muito fraco. 2021 jogamos a Série B, 2022 estreamos, aí talvez junto com o jogo com o Atlético Goianiense ali em 2017, acho que a melhor estreia do Coxa, foi um jogo muito bom, assim, muito seguro, muito imponente contra o Goiás, 3-0 no Couto. O time tinha sido campeão paranaense contra o Maringá, né? E venceu com muita tranquilidade. Os gols do Aleph Manga, Léo Gamalho e Andrei. O time com Alex Muralha, que eu falei bastante no vídeo das edições do Campeonato Brasileiro. Depois entrou Rafael William, aquele caos no gol, até chegar o Gabriel, que pelo menos em 2022 deu conta do recado. Varley na lateral direita, Henrique Luciano Castan na zaga e o Egídio na esquerda. Andrei no meio, Andrei antes da lesão, era para ser o principal jogador do time naquele campeonato, vinha muito bem. Andrei e o William Farias no meio, o Tony Anderson fechando ali o meio campo, e na frente Aleph Manga, Igor Paixão e Léo Gamalho. Um ataque muito forte, né? O Léo Gamalho, depois ele foi caindo de rendimento, mas entregou bastante ali no Paranaense e no início do Brasileiro, o Igor Paixão voando, e o Manga, antes das bobagens, ainda também sendo muito útil para o time. Entraram Matheus Alexandre, Regis, Fabrício Daniel, Guillermo de los Santos e Val. Técnico Gustavo Morínigo. E para fechar, 2023, o ano que ali, primeiro ano da Tricorp, um ano caótico. Coritiba já foi agraciado com uma estreia contra o Flamengo no Maracanã e já não era mais o Flamengo que eu brinquei ali em 2003, que era o Flamengo das vacas magras, aí já era o Flamengo rico, Flamengo rico e que conquista títulos. Na matéria, o Flamengo quebra a sequência negativa e vence o Coritiba em estreia do Brasileiro. A equipe, esse jogo é bem recente, então acredito que a maioria lembre. O Flamengo dominou completamente o jogo. O time do Coritiba era muito fraco, não fez nada. Vamos passar ali pela equipe para localizar quem se esqueceu de como era esse time. Gabriel Vasconcelos no gol, Natanael, Chancelor, o Chancelor versão 2023 já estava bem abaixo do de 22. O de 22 já não era um zagueiro espetacular, mas deu conta do recado. Em 2023 já estava triste. Kusevich, Vitor Luiz, esse meio-campo, Lisiero, Júnior Urso. Essa segunda passagem do Urso pelo Coxa foi muito triste. E o Bruno Gomes, que é bom jogador. Né? Na frente, William Potker, Rodrigo Pinho e Aleph Manga. Então esse foi o Coxa que tinha sido eliminado do Paranaense. Daí teve aquele mês de preparação que a gente não acompanhava os treinos, então a gente dependia só de fontes oficiais do clube, né? Aquelas informações vazadas, e as informações vazadas assim para animar a torcida era que o Potker estava treinando muito bem, que ia ser o grande destaque do Coritiba no Campeonato Brasileiro, que o rendimento era muito alto nos treinamentos. E aí chegou o Campeonato Brasileiro e a gente viu que o William Potker continuava exatamente o mesmo, né? Então era só lero-lero dessas informações que chegavam ao público. Primeiro e último jogo do Antônio Oliveira no Campeonato Brasileiro. Não devia nem ter começado o Brasileirão, não devia nem ter sido contratado para começo de conversa, mas demitiram rápido, pelo menos, não adiantou nada, mas ele não poderia ficar. Entraram Robson, Andrei, Caio César, Jamerson e Zé Roberto. Então, um time fraquíssimo, fez uma campanha terrível no Campeonato Brasileiro e foi rebaixado com muitos méritos. Né? Não tinha como esse time escapar. Então aqui fechamos a participação do Coritiba nos pontos corridos, passamos por todas as estreias desde 2003 até 2023, 20 anos de jogos, voltaremos a jogar agora em 2026 e ao longo falta um pouquinho mais de um mês para começar o Campeonato Brasileiro, enquanto o Coritiba não tem tantas notícias assim de contratações, poucos anúncios até agora, muita especulação. Então vamos fazendo esses vídeos para relembrar a história recente do clube e para ir já entrando no clima também do Brasileirão. Começa em janeiro agora, não tem
aquela folga até maio, abril, maio que tinha antes com o Campeonato Estadual para começar o Brasileirão. Então vamos relembrar aos pouquinhos, fazendo vários vídeos sobre a participação do Coxa no Campeonato Brasileiro. Tá bom, gente? Valeu, até o próximo vídeo.